Nosso vídeo deu uma paradinha aí, mas vamos dar continuidade agora com o assunto. Como é que eu devo comparar os números decimais? Existe uma regra. Presta bem atenção. Para comparar os números decimais, aí nós temos no livro aí um exemplo. Ele diz o seguinte: aí vocês têm um valor no livro de vocês, na página 150. Na tabelinha tem 33 inteiros, 107. E tem o 33 inteiros e o 109. Devemos comparar as partes inteiras primeiro, para depois comparar os décimos, os centésimos ou milésimos, quem tiver lá na continha. Então, bora aqui. Para eu fazer a comparação de um número decimal, primeiramente eu tenho que olhar a parte inteira dos números. Quem são as partes inteiras? A parte que está na frente da vírgula. Ok? Então aqui eu tenho 0. Para comparar, digamos que a gente vai comparar quem for a maior. Então vamos comparar. Devemos olhar primeiramente a parte inteira. A parte inteira aqui é 0, 0, 0. Então as três aqui têm o mesmo valor. Então não tem nenhuma maior do que a outra. Mas essa daqui já tem 1. E essa daqui já tem 2. Quem é o numeral maior? Então, observando a parte inteira, aquela que tem um número maior, o valor maior é essa daqui. Então, esse aqui é o número maior. Então, 2 inteiros e 8 centésimos é maior. Lembra da boquinha aberta do lobo virado para um número maior, porque ele quer o maior? Pronto. Esse aqui eu já sei que é o maior. E agora? Nós temos 0, 0, 0 e 1. Quem é o maior entre 0, 0 e 1? É o número 1. Então, logo depois desse vem o 1 inteiro e 2 centésimos, já que nós temos duas casas decimais. Duas casas decimais corresponde a 100. Então, aqui é 1 inteiro e 2 centésimos. Ok? Então, esse aqui é o número maior depois do 2. Então, 2 inteiros e 8 centésimos é maior que 1 inteiro e 2 centésimos, que é maior. Então, nós já colocamos esse e esse. Agora, vamos ver, dentre esses três números, que é começado com o número 0, quem é o maior? Primeiro, nós comparamos a parte inteira. 0, 0, 0. Aí, nessa comparação das partes inteiras, todos são iguais. Vamos comparar agora os décimos. Eu tenho 5, eu tenho 6 e eu tenho 7. Nas casas de décimos. 5, 6 e 7. Quem é o maior? O 7. 0,78. Ó, Pró, a senhora não ensinou pra gente como é que faz a leitura do 0 quando ele está na parte inteira. Se ele é 0, ele não tem leitura. A gente vai falar a parte dos decimais. Eu não vou dizer 0 inteiro. O que é 0 inteiro? Nada. Então, a parte inteira, a gente não faz a leitura, a gente faz a leitura da parte decimal. 78 centésimos. Então, ele é o número maior. Logo depois, então, eliminamos que já usamos ele. Agora, como é que eu vou comparar os dois últimos? Eu tenho o 0 com 0 igual. Parte decimal, 5 e 6. Então, 6 é o maior. Então, ele vem logo aqui, na ordem decrescente, do maior para o menor. E quem é o menor de todos, da listinha aqui que eu coloquei, é o 5.
0,525. Como é que eu leio esse número? Eu leio zero inteiro? Não. Não existe zero inteiro. Então, eu não leio a parte inteira e eu leio 525, que corresponde a 3 casas, 525 milésimos. Então, para a gente comparar números decimais, primeiro a gente vai olhar a parte inteira, quem é a maior, quem é a menor. Depois, se eles tiverem a parte inteira, representação do mesmo número, a gente vai olhar os décimos. Se os décimos também tiverem números iguais, a gente vai para os centésimos. Depois, por último, o milésimo. Deixa eu só dar mais um exemplozinho aqui para ficar bem claro para vocês essa questão da comparação. Eu tenho aqui, ó, olha aqui. Como é que eu faço a leitura desse número, já que as partes inteiras estão representadas pelo número 0? Eu não leio a parte inteira. Como é que eu leio? 128 milésimos. 127 milésimos. 2 décimos. Eu não leio a parte inteira. E como é que eu faço para comparar, esses 3 números? Quem é o maior, quem é o menor? Primeiro nós devemos observar a parte inteira. 0, 0 e 0. Estão todos iguais. 1, 1 e 2. Quem é o maior? 2 décimos. Parte inteira, 0, 0, já usei esse, né? 0, 0 igual, 1, 1 igual, 2, 2 iguais, 8, 7. Quem é o maior? Esse daqui, pois ele tem a parte do milésimos maior. Os outros estão todos iguais. 0, 0, 1, 1, 2, 2. O que é que diferencia eles? A parte do milésimo, 8 e 7. Então, esse daqui vai ser o maior. Como é que eu leio ele? 128 milésimos. Maior que 127 milésimos. Ficou claro essa questão da comparação? Qualquer dúvida, a gente vem lá na aula do Meet para tá dando uma ressalvazinha, ok? E agora, como é que eu faço para transformar? Já que nós falamos de transformações, vamos ver como é que a gente transforma um número decimal em fração decimal, uma fração decimal em um número decimal. Presta bem atenção que é bem interessante. A princípio, no início do vídeo, eu falei que uma fração decimal, eu faço a leitura em números decimais. E como é que eu faço em um número decimal transformar em uma fração decimal? Quem são as frações decimais? São aquelas que têm os denominadores 10, 100 ou 1000. Vamos falar agora sobre eles. Bora lá. Vamos fazer a transformação de frações decimais em números decimais. Falamos a princípio quem é a fração decimal. A fração decimal é onde ela tem nos seus denominadores números 10, 100 ou 1000 ou mais. Só que nessa unidade nós iremos trabalhar apenas com os milésimos para facilitar a nossa escrita e a nossa leitura. Nos próximos anos vocês avançam mais com outras frações decimais, ok? No livro de vocês está dizendo o seguinte: para você transformar uma fração decimal em um número decimal, nós vamos realizar uma divisão do numerador, parte de cima, pelo denominador.
Lembra que eu expliquei isso para vocês lá no início da unidade? Como é que eu faço a divisão? 14 dividido por 10. Conserva o número 14 e desloca a vírgula para a esquerda. Então, digamos que o número 14 tem uma vírgula aqui. Ele vai deslocar a vírgula para a esquerda apenas uma casa decimal que corresponde ao número 10. Então, essa vírgula vai vir para aqui. 14 décimos é igual a 1 inteiro e 4 décimos. 130 dividido por 10. Conserva o número e divide por 10. A vírgula que estava aqui vai deslocar uma casa, que corresponde ao numeral 10. Uma casa. 130 centésimos corresponde a 13 inteiros. 130 dividido por 1000. 130 dividido por 1000 não, por 100. Então, digamos que a vírgula que estava aqui, eu vou pular quantas casas? 1, 2. O que é que eu tenho aqui? 1 inteiro e 30 centésimos. Ok? Mas se eu quiser também tirar esse zero daqui, eu posso. Vai ficar 1 inteiro e 3 décimos. Ok? E aqui pro 2.800 dividido por 100. Já que ele manda a gente dividir. Conserva o número e divide por 1000. Como é que divide? Deslocando a vírgula para o lado esquerdo. Quantas casas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é que eu tenho aqui? 2.800 milésima é igual a 2 inteiros e 800 milésimos. Que também, se eu quisesse retirar os zeros, eu poderia fazer a leitura mais reduzida, 2 inteiros e 8 décimos. Ok? E o 14 dividido por 100? Conserva o número. E vamos deslocar quantas casas? 2. 1, 2. Lembra que nós tivemos essa divisão também na primeira unidade? Esse espaço aqui vai ficar sozinho? Não, ó. Eu vou preencher uma casinha decimal. Como é que a gente vai fazer a leitura da fração decimal? 14 centésimos. A gente vai ler ele agora na forma decimal. 14 centésimos. Já que a parte inteira está representada pelo número 0. Ok? Essa é a transformação de fração decimal em números decimais. Ó, fração decimal em números decimais. A gente vai fazer agora o caminho oposto. Transformar número decimal em fração decimal. Esse é fácil. Vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer um outro tipo de transformação e que é fácil. Só presta atenção. A gente, no primeiro caso, a gente transformou fração decimal em números decimais, fazendo a divisão do numerador pelo denominador, deslocando a vírgula da direita para a esquerda, referente à quantidade de décimos que tem na fração decimal, ok? Agora nós temos números decimais e vamos transformar em frações decimais. Presta bem atenção na leitura, para a gente estar firmando essa leitura dos números decimais. 0 inteiro? Não. Vamos para a parte decimal. Correspondente a uma casa decimal, que é 10, 8 décimos. Aqui, representando duas casas decimais, 2 inteiros e 48 centésimos. Referente a uma casa decimal, 3 inteiros e 5 décimos. Referente a 3 casas decimais, 4 inteiros, 128 milésimos.
Tudo ok? Então, bora aqui. Vamos transformar esses números em frações decimais, já que elas estão representadas como números decimais. Aí no livro de vocês manda o seguinte: para transformar o número decimal em fração decimal, nós tomamos o número decimal como numerador, sem a vírgula. E o denominador, a gente vai contar a quantidade de casas decimais que o número tem. E a gente transforma em fração decimal. Presta bem atenção. Eu vou conservar o numerador. O numerador vai ser o 0 e o 8, sem a vírgula. E o denominador vai ser correspondente à quantidade de casas decimais que tem o número decimal. Quantas casas tem? Uma. Corresponde a 10. Então, eu tenho o quê? 8 décimos, 8 décimos. Vamos nesse caso aqui, ó. Números. O numerador é o mesmo número, ó. 248, sem a vírgula. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? 1 a 2, que corresponde ao número 100. 1 a 2, 1 a 2. Numerador é o número sem a vírgula. Quantas casas decimais? Uma casa, que corresponde ao número 10. Aqui, olha o numerador, o mesmo número, sem a vírgula. 1, 2, 3, que corresponde ao número 1000. O que é que nós temos aqui? Na leitura de números decimais, 4 inteiros, que está na frente da vírgula, 128 milésimos. E aqui nós temos 4.128 milésimos. Ok? Essa é a transformação do número decimal em frações decimais. Nós conservamos o número sem o uso da vírgula e contamos quantas casas decimais. As casas decimais são as que estão depois da vírgula. 1 a 2, 1 a 2, que corresponde ao número 100. 1 a 2, 3, que corresponde ao número 1000. Tudo ok? Tudo bem aprendido? Veja esse vídeo e vamos conversar na aula do Zoom sobre esse assunto, trazendo mais assuntos novos. No Zoom não, no Meet. Um grande beijo para vocês, bom aprendizado, estudem bem, se firma no assunto para a gente discutir lá no Meet e trazer mais novos conteúdos. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.